Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos! Esse será o terceiro vídeo desta série sobre o câncer coloretal. Agora, nesse terceiro vídeo, nesta aula que eu proferi, vamos abordar então os tratamentos e as novas tecnologias para o tratamento e cura do câncer coloretal. Muito obrigado por nos acompanhar. Estejam sempre atentos, semanalmente novos vídeos, novas atualizações, clicando no sininho e inscrevendo-se no canal. Muito obrigado, um abraço a todos. Revestimento mucoso, onde ele se originou, 85%, 95% das vezes, adenocarcinomas, essa lesão vai invadir a mucosa, a submucosa, a muscular da mucosa ou a serosa, e aí você vai ter a classificação TNM. O T, conforme as camadas invadidas, o N, a quantidade de linfonodos acometidos no exame microscópico, e o M, M de Maria, o M de metástase, se você tem ou não metástase locorregionais, eu digo, próximas ou à distância. O estadiamento pós-operatório, ele é extremamente importante e ele é uma ferramenta de decisão para o cirurgião que realizou o procedimento, em conjunto com o oncologista. Essa decisão vai se embasar, então, no estadiamento pré, intra e pós-operatório, e pegando todos esses dados, nós vamos decidir a continuidade do tratamento chamado de adjuvante. Vai ser necessário uma adjuvância com quimioterapia oral ou venosa? Vai ser necessário uma adjuvância com radioterapia também? Então, a somatória do estadiamento pré, intra e pós-operatório, em conjunto com o resultado do anátomo patológico e da imunohistoquímica desse anátomo patológico, hoje nos dão as ferramentas, os dados para a decisão personalizada de adjuvância ou não no câncer coloretal. Uma classificação de Dux, é importante comentar sobre ela, ela leva em consideração, então, os tipos de TNM encontrados, não é? No anátomo patológico, e a possibilidade, as chances de sobrevida em 5 anos. Então, como eu havia comentado, o porquê do screening populacional, o porquê de baixar a idade de início da primeira colonoscopia nas pessoas de maneira geral. Então, você tem ali os estadios mais iniciais, a sobrevida chega a 100%, e nos estadios mais avançados, a partir do 3B, a queda volumosa de sobrevivência. Tudo isso que eu estou falando para vocês, ele não pode ser levado em consideração, é o que eu comento com alguns residentes, toda vez que um médico falar, na minha opinião, hoje, em 2021, quase 2022, saia correndo para o outro lado e procure outro colega. As decisões são embasadas em trials, em ciência, em estatística, em números. Então, as decisões devem ser embasadas na ciência. E cada vez mais, com a judicialização da medicina, isso se torna imprescindível no dia a dia. Foi-se o tempo do professor, doutor, ou dos nossos mestres antigos, que tinham, obviamente, o dom da arte de curar pelas mãos, a cirurgia, separado da ciência. Hoje tem que andar em conjunto. Aqui são os trabalhos de maior relevância para se determinar o tratamento do câncer coloretal nos últimos 20 anos, vamos colocar aí, de 2000 para cá. A grande mudança foi a cirurgia laparoscópica. Por que que se pode fazer cirurgia laparoscópica sem mudar o desfecho? E, obviamente, as terapias adjuvantes. Há um dado muito interessante, cada mês mais é publicado. O resultado de cura, ele é extremamente atrelado à frequência com a qual aquele serviço realiza este procedimento e a quantidade de tempo de aprendizado, curva de aprendizado, vamos dizer assim, que o cirurgião acostumado a operar câncer coloretal executa tal procedimento. Então, quanto mais tempo executando, quanto maior número de casos fazendo, pode parecer óbvio, mas hoje nós temos dados que comprovam isso. Um centro oncológico acostumado a operar câncer coloretal, os desfechos são melhores. A mortalidade é menor, a morbimortalidade é menor e o desfecho curativo é melhor. As cirurgias, basicamente, elas, obviamente, vão respeitar as regras da cirurgia oncológica.
O grande erro que a gente vê quando recebe casos operados fora do nosso serviço é talvez, vamos colocar o esquecimento da parte de linfadenectomia. Então, ressecar localmente só o tubo digestivo, cólon ou reto, não é uma cirurgia oncológica. Temos que fazer sempre a linfadenectomia daquele setor. Então, aqui são os exemplos das cirurgias oncológicas, não é? Colectomia direita, colectomia parcial, direita ou esquerda, a colectomia esquerda, sigmoidectomia, a reto-sigmoidectomia, a colectomia total com anastomose ilioanal, a amputação abdômeno-perineal de reto, a proctocolectomia total com pau tileal, por acaso essa é muito executada nos pacientes que têm a PAF, né, a polipose adenomatosa familiar. Coincidentemente, essa semana passada, eu operei mais uma menina de 19 anos de uma família que acompanho, laparoscópica, e aí tem, como eu lhes falei, o tempo de aprendizado, a quantidade de casos realizados e o desfecho curativo e de mortalidade da cirurgia são melhores, são mais otimistas. É muito importante, sabendo que nós moramos num país pobre, que infelizmente no SUS nem todos os hospitais dispõem da cirurgia laparoscópica e nem todos os cirurgiões têm treinamento de cirurgia laparoscópica, o que acalenta saber que os benefícios de cura têm a ver com o tempo de cirurgia daquele cirurgião e quantidade de casos executados. E os trabalhos mostram que a cirurgia laparoscópica ela é recomendável, sim, porque ela diminui o tempo de permanência hospitalar. Mas na mão de um cirurgião acostumado a operar câncer, que é diferente de um cirurgião que opera benigna, ela deve ser bem indicada quando os tumores não são tão grandes, quando não há perfuração, quando não há distensão de alças por obstrução daquela lesão, e quando a lesão não é extremamente localmente avançada. Obviamente, por quê? Porque o tempo de cirurgia laparoscópica ele perde a função de existir quando é muito prolongado. O benefício da cirurgia laparoscópica acaba quando um tempo de cirurgia de ressecção oncológica se torna muito prolongado. Vamos colocar aqui pelos trabalhos, vamos colocar também pelos colegas com quem convivo, a média de tempo para uma reto-sigmoidectomia de um tumor que não é localmente avançado é de 45 minutos, 1 hora. Passou muito tempo disso, começou a se estender muito a cirurgia laparoscópica começa a perder sua função por, vamos dizer, o lado ruim da manutenção de um pneu peritônio. Mas isso cabe para uma outra aula. Câncer de reto. O câncer de reto, ele tem tido um capítulo à parte desde que a professora Angelita Abrgama publicou um belo estudo onde mostrou a cura e as taxas de recidivas iguais quando só fez a radioterapia como tratamento neoadjuvante, sem cirurgia na sequência, em comparação à radioterapia pré-operatória com a cirurgia. As taxas de cura e de recidiva foram iguais. Ou seja, é válido operar o paciente nos tumores de reto baixo e médio, deixando sequelas urinárias, evacuatórias, colostomia, disfunções eréteis, se você vai ter a mesma chance de cura só fazendo a radiação? Essa é a grande pergunta. A grande resposta é a seguinte: depende em quem? Depende em qual tumor. Depende o tempo de vida deste tumor e o tempo o grau de invasão dessa lesão. Lembra que eu lhes falei lá no começo, na avaliação pré-operatória, o toque retal, para saber a mobilidade da lesão? Se ela é restrita à mucosa, submucosa, é um caminho. Se ela é mais invasiva, muscular e serosa, é outro caminho. Então, existe um estudo muito legal também aqui do AC Camargo, o Celso Abdon, jovem oncologista muito experiente, apesar de jovem, onde a neoadjuvância para o câncer coloretal foi extremamente útil, havendo a conjunção de quimioterapia com radioterapia. Essa análise da qualidade de vida não foi inferior a esse tratamento mais intenso.
E essa alternativa, ela aumenta a eficácia do tratamento dos tumores de reto, quando você associa, então, a quimioterapia à radiação, para evitar cirurgias mutiladoras e com colostomia definitiva, que é um problema, sim, para os pacientes que vão ser portadores dessas colostomias definitivas, sobretudo, então, nos tumores de reto baixo. E o futuro? O futuro do tratamento. O futuro do tratamento, ele vai fazer cada vez mais limites, fronteiras com a parte de estudos genéticos, as terapias-alvo, os quimioterápicos que vão ser personalizados àquela pessoa e estudo genético da biologia molecular daquele tumor. Por exemplo, avanços tecnológicos que a gente já vem fazendo há alguns anos, que antes seria, num caso como esse exemplificado à esquerda, embaixo, uma carcinomatosa assustadora, onde a sobrevida desse paciente, em média, seria de 5 a 6 meses. Hoje você consegue triplicar, quadruplicar essa sobrevida, ou até mesmo existem relatos de cura, de remissão total da doença, com a quimioterapia hipertérmica intraoperatória. Aqui é um esquema de como é feito. Você acessa a cavidade, faz a ressecção das lesões macroscópicas mais visíveis, uma cirurgia longa, e aí você faz a infusão em alta temperatura do quimioterápico. Aqui é um esquema da evolução das tecnologias da indústria, desde o ambisome em 97, aí você vai tendo as moléculas direcionadas até a nanotecnologia. A nanotecnologia nada mais é do que certas características da molécula do quimioterápico que causam menos efeitos colaterais e se aderem e eliminam a célula maligna. Basicamente, um resumo bem simplista, é isso a nanotecnologia. As terapias-alvo e a nanotecnologia, então, são um grande passo. Do lado esquerdo ali, você vê o quimioterápico se espalhando pelo corpo inteiro, e do lado direito, na figura B, o quimioterápico alvo indo só na lesão maligna. Obviamente, isso é o sonho para evitar todos os efeitos colaterais deletérios de uma quimioterapia. Um outro avanço tecnológico do câncer coloretal é a genética. A genética, tanto que recentemente, nesse estudo agora publicado, no começo do ano, foi identificada que aparentemente 80% dos cânceres coloretais que têm aquela mutação do gene APC foi identificada a proteína crucial para essa multiplicação celular. E, obviamente, as linhas de pesquisa dos quimioterápicos, das terapias-alvos, vão nessa linha. Outro ponto que cada vez mais a geração de vocês, não me chamando de velho, mas a geração de vocês vai ver, vão ser as ferramentas de inteligência artificial auxiliando na decisão cirúrgica. A decisão cirúrgica. Lembra que eu lhes falei da avaliação pré-operatória, do estadiamento intra e pós-operatório? A somatória disso, com as escalas de fragilidade daquele outro paciente, através da inteligência artificial, você vai ter melhores determinações, não vai ficar no achismo único, a opinião de um médico, mas sim de uma somatória de processos decisórios, desencadeando, então, a melhor decisão para aquele caso. A decisão personalizada. Não se trata one fits all. Não existe one fits all em câncer, em técnica operatória nenhuma. Cirurgião de técnica única é cirurgião ruim. O cirurgião bom, ele tem um bom arsenal técnico, terapêutico. E a inteligência artificial vem para corroborar isso, aumentando, então, as decisões através das inteligências artificiais. Você faz o input de dados, ok? E auxiliando também, você vai ter uma melhora das tecnologias de radioimagem. Por exemplo, a tomografia de coerência óptica, aliada a programas de inteligência artificial e deep learning, vão fazer diagnósticos mais precisos de invasibilidade da lesão coloretal, mudando, obviamente, decisão operatória, neoadjuvância e ou adjuvância.
O sequenciamento genético tumoral é outra realidade já, permitindo, então, o que a gente chama de tratamento adjuvante personalizado, TAP. O tratamento adjuvante personalizado é a escolha do quimioterápico A, B ou C naquele paciente, naquele sequenciamento genético tumoral. Como eu lhes falei, one fits all. A camiseta tamanho único não existe mais em medicina. Não existe na cirurgia benigna. As técnicas para uma ressecção têm que ser adaptadas à anatomia e à invasibilidade e o estadiamento pré e intraoperatório do paciente, assim como a adjuvância vai por esse caminho personalizado. Essa é a nova ressonância magnética que vem sendo utilizada para o estadiamento do câncer de reto. Lembra que eu lhes falei? Então, a ressonância magnética, com um adequado estadiamento no câncer de reto médio e baixo, sobretudo, vai me dar a possibilidade, talvez, de tratamento neoadjuvante exclusivo. Só químio e ou rádio, sem cirurgia mutiladora. Obviamente, as decisões têm que ser compartilhadas. O poder decisório do paciente, ele tem que ser levado em consideração, mas com explicações claras e sem tendência por parte do cirurgião, por parte da equipe que está cuidando daquela pessoa. Microbiota e imunoterapia são também avanços tecnológicos. A microbiota e a imunoterapia estão crescendo, cada vez mais vão ter espaço, é perceptível e notório isso. Não é empolgação de nutrólogo que quer emagrecer pessoas, não é só empolgação de nutrólogos e nutricionistas que querem ficar dando probiótico à torto e à direito, mas é importante dizer que a quantidade de material genético na microbiota, intestino fino, ok? 6 metros de intestino fino, com quase 5 a 10 milhões de populações diferentes de bacterióides. Conhecemos 2, 3 nomes só, hein? Vão determinar alguns tipos de diabetes, os estudos mostram isso. Determinar alguns tipos de obesidade, os estudos mostram isso. E determinar a genética, alteração para o desenvolvimento do câncer coloretal. Tanto que, comprova-se agora, no último congresso da ESMO, que os pacientes que usam grande quantidade de antibiótico, quer seja para H. pylori, quer seja para infecções de vias aéreas recorrentes, quer seja por, infelizmente, sem motivos, os antibióticos prescritos pelos colegas cirurgiões para a sua calma psicológica, eles são lesivos. Não estou nem falando na constituição de uma população de bactérias resistentes. Isso é um problema que vocês já devem ouvir há muito tempo. Mas hoje sabemos que pacientes menores de 50 anos de idade, submetidos a antibiótico terapias, aumenta-se em 49% a chance de colo retal. Eu acho que esse dos últimos trabalhos é o mais importante. Por quê? Porque todos nós, sobretudo essa nova geração que frequenta pronto-socorros e pediatras e toma antibiótico com uma frequência muito maior do que as gerações anteriores, mesmo porque você tem muito maior gama de antibióticos na atualidade, aumenta-se muito o risco de câncer coloretal e, obviamente, isso está atrelado à mudança da microbiota e do papel genético protetor, talvez, dessas bactérias que habitam o intestino fino. Isso vai ter ainda muito estudo, vocês vão ver muita coisa na carreira de vocês relacionado a isso. Mas me preocupa, sim, por exemplo, o tratamento indiscriminado do H. pylori. Eu vejo pacientes que me procuram com diarreia crônica, depois de terem tratado o H. pylori, eu vou ver a endoscopia, o paciente não tinha malemar uma gastrite leve. Uma gastrite, talvez, sem sintomas, inclusive. E só pelo achado do H. pylori, o geriatra, o clínico, a ginecologista indicou o tratamento do H. pylori. Não é bem assim. Hoje nós temos trials e a comprovação que o tratamento do H. pylori deve seguir alguns padrões de indicação. É bom lembrar a vocês, então, que vão seguir a área. Setembro é o mês da, vamos dizer, o Setembro Verde é o mês da prevenção do câncer coloretal para o público leigo e se acostumando, uma vez que é o câncer, segundo câncer mais frequente, tanto em homens como em mulheres, no mundo, no Brasil também.
Eu agradeço muito a vocês. Aqui existem algumas referências que eu usei, foram várias, na verdade. Eu tentei de forma sem ser chata, lhes dar uma boa pincelada do que é o câncer coloretal, de como é um campo delicioso de trabalhar, numerosos casos existem, tem muita coisa acontecendo. Eu não quis ficar mostrando vídeo de cirurgia aqui, porque isso vocês vão ver bastante no decorrer da vida de vocês. Eu estou à disposição, inclusive, se quiserem assistir cirurgias conosco, participar de algumas discussões e casos conosco, esses são os meus contatos. Eu agradeço imensamente a comissão organizadora pelo convite, desejo-lhes um ótimo final de curso e muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos.